Fala Super Desbravador, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma especialidade muito legal. Vou dar uma dica para vocês. Tem asa, tem bico e voo. Especialidade de aves. Então, se você quiser fazer essa especialidade comigo, vamos embora! Então, desbravador, as aves, ela é uma classe de animais que geralmente são lembradas ali pelo seu canto e pela capacidade de voar também. Ela é encontrada praticamente em todo o globo, ou seja, no mundo todo, e são descritas cerca de 10 mil espécies, e elas variam entre cor, forma e tamanho. Só para ter uma ideia, aqui no nosso país são encontradas cerca de 1.800 espécies. Então, agora vamos para o primeiro requisito. No primeiro requisito, nós temos que citar ali, características que diferem as aves dos outros animais, tá? E não é só uma característica não, são 4 características que nós temos que citar, beleza? A primeira característica é a presença de penas. É uma das características mais marcantes desse grupo de animais. As penas, elas são uma estrutura epidérmica que protege as aves de choques mecânicos. E elas também ajudam a manter ali a temperatura corporal das aves e favorecem o voo. E as penas também atuam impermeabilizando a pele desses animais. A segunda característica é a glândula uropigial. Em algum momento, desbravador, você já chegou a ver alguma ave assim mexendo atrás dela, em alguma coisa assim para trás? Como você pode ver nessa foto aqui? Então, ela está mexendo nessa glândula aí, tá bom? Como que funciona? As penas, elas são lubrificadas por uma substância lipídica produzida por uma glândula localizada na região da cauda, que é denominada como uropigiana. Então é possível a gente observar ali as aves com bastante frequência passando o bico nessa glândula e depois passando sobre o seu corpo para que essa substância seja espalhada. A terceira característica, elas possuem ossos pneumáticos. Vamos olhar como que é esse osso? Olha só nessa foto. Diferente, né? Além das penas que auxiliam no voo das aves, as aves também possuem um esqueleto muito bem adaptado para essa função. Os ossos desses animais são bastante porosos, por isso que eles são chamados de pneumáticos quando comparados aos ossos de outros animais vertebrados. Isso faz com que a estrutura seja mais leve do que as outras, diminuindo então ali o peso da ave e favorecendo mais o voo. Quarta característica, elas possuem sacos aéreos. Eles têm a função de ventilar ar para os pulmões, tanto no processo de inspiração como expiração. Esse auxílio ele ajuda num fluxo constante de ar e de oxigênio, além também de diminuir o peso específico do animal, ajudando ele no voo. E agora, aí vai mais uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que cada ave possui um tipo de bico específico que está diretamente associado ao tipo de alimento que ele ingere? Esses bicos, eles não possuem dentes, e isso é mais uma característica que ajuda na redução do peso corpóreo da ave também. Eu vou mostrar para vocês uma imagem para vocês verem os tipos diferentes de bicos e alimentação que as aves têm. Olha só que legal! E agora vamos para o requisito número 2. Vamos dar o nome de 3 aves que não voam. Vamos mencionar o que elas comem e temos que também dar o nome do país e continente da qual elas vivem. Olha, existem várias aves que nós poderíamos citar aqui, mas eu vou falar para vocês 3, para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas primeiramente, as aves que não voam, elas são chamadas de ratitas. A incapacidade desses animais de voar se dá pela perda de estrutura chamada carena, que é um osso peitoral que a ave tem, que é um osso no qual se prende os músculos responsáveis ali pelo bater das asas. As plumas dessas aves que não voam, elas também são diferentes das plumas das aves que voam. A sua plumagem, ela não possui a típica estrutura interligada de penas das aves que voam. Mas, por outro lado, as ratitas são aves pernaltas e excelentes corredoras. Os músculos delas posteriores são altamente desenvolvidos e as asas atrofiadas
elas proporcionam então uma grande estabilidade durante a corrida e elas são essencialmente herbívoras. Então, a primeira ave que eu vou citar para vocês é o avestruz. Ela é uma ave corredora que habita lá na África. Ela é a maior e mais pesada ave do mundo e ela pode alcançar até 180 quilos. Por causa da capacidade dela de voar, ela pode alcançar 90 km por hora correndo, olha só. Durante a corrida, as asas ajudam ela a ganhar impulso, além também de servir para atordoar os predadores com golpes. Os avestruzes, eles comem uma grande variedade de plantas, sementes e frutas, flores, brotos e insetos também. Eles são nômades e percorrem grandes distâncias à procura de alimento. Eles também frequentemente se agrupam próximos de alguma fonte de água ou de comida. E a segunda ave que a gente vai citar agora é o pinguim. São aves que englobam ali cerca de 18 espécies no hemisfério norte e na Ilha Galápagos. Eles também não utilizam suas asas para voar, mas eles são excelentes nadadores. E eles têm uma técnica que permite que eles consigam acumular ar ao redor das plumas das suas asas para se impulsionar para fora da água quando eles estão precisando chegar na terra firme com urgência. Eles são bons caçadores e eles se alimentam de crustáceos, moluscos, peixes e pequenos animais marinhos. E agora temos mais um animalzinho, mais uma ave, é o kiwi. Acho que você já deve ter visto algum vídeo dele, de uma animaçãozinha. Então vamos lá, o kiwi. Ele é uma ave pequena, com o tamanho aproximado de uma galinha. E existem 5 espécies e todas são endêmicas lá da Nova Zelândia. O kiwi, ele tem como particularidade asinhas tão pequenas que quase a gente não consegue ver, porque elas ficam ocultas sob as plumas. Eles são animais geralmente tímidos e de hábitos noturnos, e eles têm uma alimentação onívora. E agora mais uma curiosidade, hein? Em relação ao esqueleto das aves que voam, nós podemos observar o osso externo como uma quilha, como nessa imagem aqui. A quilha, ela é uma estrutura que possui papel crucial para a locomoção dessas espécies. É na quilha, que também é chamada de carena, que se ancoram os músculos peitorais que ajudam na movimentação das asas. E vale lembrar que nem toda ave voa, como nós já demos os exemplos para vocês. Requisito 3, mencionar o dia em que as aves foram criadas. Então vamos lá para a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, verso 20 a 23. Lá diz assim: Disse também Deus: povoem as águas dos enxames dos seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, e todos os seres viventes, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Então, as aves foram criadas no 5º dia. Mas o requisito não para por aí. Agora nós precisamos descobrir na Bíblia o nome de 5 aves que nós conseguimos encontrar aqui nela, tá bom? Há várias citações, várias passagens que falam sobre aves, tá? Mas eu vou citar aqui algumas para vocês. Vamos lá? Em Gênesis 8:8, depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Então nós temos ali a pomba. Agora Jeremias 8:7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arrebatação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então, nós temos aqui a cegonha, e olha que legal, no próprio versículo, fala de outras aves também. O pelicano, o abutre e o corvo marinho. Então, olha só, ali nós temos, de novo, agora o pelicano, o abutre e o corvo marinho. E agora, ainda nesse requisito, você precisa citar ali 3 histórias bíblicas na qual Deus, ele usou ali aves, fala de aves, e na qual ele mostrou o seu amor e cuidado por nós. Lá em 1 Reis, no capítulo 17,
nós vemos a história de Elias sendo alimentado por corvos. Lá em Gênesis capítulo 8, nós temos ali Noé soltando uma pomba, né, para ver se tinham descido as águas do dilúvio. E ali também em Êxodo, no ladinho, nós temos ali a história no qual Deus ele mandou codornas, né, para alimentar o povo conforme o povo tinha pedido, né, mostrando que Deus ele tem um carinho e ele ouve aquilo que o seu povo pede. E agora vamos para mais uma curiosidade. Você já ouviu falar de membrana nictitante? Olha só que legal. A membrana nictitante ela é uma película que ela cobre o olho da ave. Olha só como você pode perceber nessa foto aqui. Repare só como que Deus é perfeito. Tudo que o ser humano cria é baseando-se na natureza e na criação de Deus. Nós temos o avião foi baseado no design que nós temos das aves. E agora você já viu em algum filme aquele aviador pilotando um avião antigo com um óculos bem grande para proteger os olhos? Olha só, até isso foi inspirado na criação de Deus. As aves, principalmente as aves de rapina, aves que alcançam grande velocidade, têm um grande voo, elas possuem essa membrana nictitante, que ela é basicamente um óculos natural que Deus criou para as aves. Então, quando a ave ela está voando, está em grande velocidade, como nós sabemos que há aves que chegam até 300 km por hora, ela fecha essa membrana nictitante, né, como se fosse um óculos, uma lente para que ela consiga ainda enxergar, mas protege ela dessa grande velocidade. E agora para o nosso requisito número 4. Nós vamos fazer uma lista de 20 aves que foram observadas pessoalmente, tá? Olha só, aqui é uma questão mais pessoal do que você viu, tá? Mas eu vou citar algumas aves aqui que eu vi também para te dando algumas ideias, então se você já viu alguma dessas aves também já vai anotando aí no seu trabalhinho, tá bom? Galinha, nós temos o urubu, o corvo, o papagaio, galinha da Angola, periquito, pica-pau, bem-te-vi, beija-flor, garça, gavião, águia, arara, tucano, peru, flamingo, cisne, albatroz, corça, coruja, quero-quero, andorinha, tem vários. Então, aí você vai anotar os que você já viu aí pessoalmente nas suas caminhadas e desbravadas que você já deu por aí. E agora vamos para mais uma curiosidade. Olha que interessante, as aves elas têm diferentes formas de atrair o seu parceiro, para seduzir o seu parceiro. Então, ó, essa é uma curiosidade para você, desbravador paquerador, hein? Vamos aprender com as aves. Em algumas espécies, as fêmeas são atraídas pelo canto do macho. Em outros casos, a atração pode vir através da exibição de penas ou até lutas físicas. Diferente de muitos animais vertebrados, as aves elas não possuem um órgão especializado para a copa. As aves elas costumam apenas colocar as cloacas próximas e o macho transfere o espermatozoide dele para a fêmea. Esses animais eles são ovíparos e o seu desenvolvimento ele é então direto. E agora vamos para o requisito número 5. Você precisa fazer uma lista com 5 animais que você identificou através do som ao ar livre. Então, para te ajudar nesse momento, eu vou colocar aqui alguns sons de animais e a gente vai ver se você consegue adivinhar de que ave que é este som, beleza? Então, vamos lá para o primeiro. Olha. E aí, você conhece essa ave? Se você falou que é o som do galo, você acertou! Parabéns! E agora vamos para a nossa segunda ave, hein? Ouça bem. E aí, conhece esse som? Se você disse que esse som é o som da pomba, você acertou! Parabéns, bravador! Agora vamos para a nossa terceira ave. Escuta só. E aí, esse som é do quê? Se você disse que esse som é do pato, você acertou! Parabéns! E agora para mais uma ave, vamos lá. Isso é assim. Você sabe qual que é? Se você disse que esse som é do papagaio, parabéns, você acertou mais uma vez. E agora, nosso último som de ave. Vamos lá, se concentre comigo. E aí, ouviu?
se você disse que esse som é de um bem-TV, parabéns, você acertou e você é muito fera, parabéns! E agora vamos para mais uma curiosidade. Você sabia que as patas das aves variam de acordo com o seu habitat, ou seja, ali do local onde ela vive? A maioria das aves tem suas patinhas cobertas de escamas, muito semelhante aos répteis. Algumas são pequenas e granulosas, outras lisas e brilhantes. Então olha só, eu vou te mostrar essa imagem para você dar uma olhadinha. Essas patas são de aves trepadoras, que permite que essas aves consigam subir em troncos. E agora nessa outra imagem aqui, são patas de aves arborícolas. Elas são usadas para as aves se prenderem aos ramos das árvores. E essa próxima imagem aqui, olha só que diferente. São patas de aves aquáticas. As membranas que unem os seus dedos ajudam elas na impulsão para que elas consigam nadar melhor. E agora nessa outra imagem aqui, olha só que garra nervosa. São garras de aves de rapina. São patas constituídas de fortes unhas curvas que seguram sua presa. E essa última imagem aqui são patas de avestruz que são adaptadas para andar na terra. Diferente cada uma, né? E agora vamos para o requisito número 6. Ele é uma atividade prática que você precisa fazer com relatório e com fotos, tá bom? Você tem 3 opções e aí você vai lá e escolhe uma para você fazer. A primeira opção, então, é você montar um posto de alimentação e você vai observar durante 20 dias ali que aves que vieram ali. E você vai anotar tudo no seu relatóriozinho, tá bom? Se você não sabe como que faz esse posto de alimentação, a gente vai deixar o link desse vídeo aqui, no qual a gente fez para os aventureiros ensinando como fazer certinho passo a passo, tá? A segunda opção, você vai descobrir um ninho de passarinho e você vai identificar a espécie do pássaro que construiu. Você vai precisar descrever esse ninho com detalhes e observar ele durante 5 dias. E você vai relatar ali no seu relatório o que aconteceu com o ninho em cada dia. E a terceira opção, você vai montar um bebedouro para beija-flor durante 2 meses e precisa observar as seguintes coisas. De que consiste o néctar feito pelo homem, por que a gente não deve usar corante ou mel, quando que o fluido do bebedouro deve ser trocado e como que se deve cuidar do bebedouro. Então você vai escolher uma dessas opções e vai fazer um relatório bem feitinho para a sua especialidade. E agora mais uma curiosidade! A maioria das aves constrói ninhos com gravetos, grama, pelos, barros, galhos, etc. Aonde elas chocam os ovos. O ninho ele também protege os ovos contra os predadores. Depois do tempo de incubação, que varia de espécie para espécie, ocorre a eclosão do ovo, que é quando a casca se quebra e o filhotinho sai. E agora, o último requisito. Olha só, nós vamos gravar para esse requisito um vídeo à parte, dando algumas dicas de aves, mas você já pode fazer esse requisito aí na sua casa direto, não tem problema nenhum, tá? Você precisa fazer uma coleção com o nome popular e científico de 30 aves, com imagens e fotos, onde pelo menos 20 dessas aves precisam ser típicas do seu país, ou seja, daqui do Brasil. Feito isso, esse seu relatório bonitinho, bem detalhadinho, com muito capricho, você vai ter terminado então a sua especialidade de aves. Parabéns, desbravador, mais uma especialidade para sua faixa, tá? Lembre-se de entregar para o teu instrutor, para o seu diretor, para o seu regional. E essa foi a especialidade de aves, pessoal. Eu fico por aqui, tá bom? Então se inscreve no canal aí para não perder nenhum vídeo de nenhuma instrução de especialidade ou passos, tá bom? E comenta aí embaixo se você conseguiu fazer, o que você achou também, qual foi a sua experiência, tá bom? Eu fico por aqui, valeu!